semana, o Jornal Popular divulgou a pesquisa SERPES, que traz intenção de votos em Aparecida de Goiânia e também a aprovação, a avaliação da gestão do prefeito Maguito Vilela. A gestão do Maguito ficou aquém, a aprovação aquém do que a gente esperava, né, Daniel? O Maguito está aí para o final do segundo mandato, a gente esperava que ele tivesse uma popularidade mais alta, né? A aprovação dele chegou em 39,7%, né? E assim, a gente esperava um pouco mais, porque a gente sabe, a gente ouve, conversa com as pessoas falam bem do Maguito lá em Aparecida, que ele mudou a cidade, por isso que ele ganhou também. Aquela eleição dele em 2012 foi uma eleição relativamente fácil. Então, esse número de 39,7%, a gente esperava um pouco mais, né? Acima de 40%, 45%, chegando ali nos 50%. Mas, de qualquer forma, também, a gente sabe também, entende que todo prefeito, no final do segundo mandato, ele perde um pouco da popularidade também. Então, assim, a gente esperava um pouco mais, mas também não dá para dizer que é ruim. Até porque a popularidade dele vai ser importante para o candidato dele, né, o Gustavo Mendanha, que aparece aí tecnicamente empatado com os adversários, né, que é o Marlúcio Pereira e o professor Alcides, que é o candidato do PSDB. Sim, e é esse que é o grande desafio do Maguito, né, é melhorar essa avaliação dele, porque a estratégia do Gustavo, desde o começo, foi colar a imagem dele do Maguito. Então, esse projeto de continuidade do PMDB em Aparecida depende muito dessa popularidade do Maguito. Ou seja, o grande trunfo hoje do Gustavo, apesar dele ser vereador, já ser reconhecido, ser de uma família tradicional da política de Aparecida, mas o grande trunfo dele era a gestão Maguito Vilela. Exatamente, né? E assim, ele está no limite ali do aceitável, porque se a popularidade do Maguito começa a cair, assim, uma tendência de queda, isso vai acabar afetando o Gustavo. E como você disse, num cenário tão equilibrado, em que os três estão em empate técnico, qualquer diferença, qualquer mexida nessa balança pode desequilibrar desfavoravelmente para ele, porque você tem um Marlúcio, que é um nome conhecido, é um deputado, na pesquisa foi quem tem a maior rejeição entre os três, mas mesmo assim é um nome muito conhecido, é um deputado, sempre ligado, o nome dele é Aparecido, então ele tem essa vantagem. O professor Alcides também, no mesmo caso. Então, assim, quando é tão equilibrado, no caso do Gustavo, que o cabo eleitoral dele é o próprio Maguito, ele tem essa dependência que os outros dois não têm. Então, assim, esse desgaste, qualquer desgaste que a prefeitura enfrentar, uma falta d'água, um asfalto um bairro sem asfalto, tudo isso canaliza para o Gustavo, né? Então tem essa preocupação. A gente aqui não falou ainda dos números, mas o Marlúcio aparece com 22,6%, o professor Alcides 21% e o Gustavo com 20,4%. Estão tecnicamente empatados porque tem a margem de erro que é de 4 pontos, um pouquinho mais de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em relação à rejeição também, é curioso porque a maior rejeição é a do Marlúcio com 27,3%, o professor Alcides 20,8% e Gustavo Mendanha 19,8%. Quando a gente diz rejeição é quando a pessoa diz que não votaria de jeito nenhum. Então, a rejeição do Gustavo é um pouquinho menor do que a deles, né? Do que a do professor Alcides e do Marlúcio. Que aí essa é uma boa vantagem para ele. Ele é menos rejeitado do que os outros dois, mas a gente sabe que também a campanha está começando agora. E isso, a rejeição, ela sempre ela é mais volúvel, né? Ainda mais no caso, como a gente já disse, que é ligado, que é o candidato à prefeitura, essa rejeição dele pode aumentar. A partir de que se a cidade tiver algum problema durante a campanha, isso pode afetar ele também. E muita gente que não rejeita ninguém, a maioria, né? 53% dizem que não rejeitam ninguém. É muita gente. Agora aqui, para finalizar, um dado que esse sim é bom para o Gustavo é a da espontânea. Isso foi o que melhor. É o que indica uma consolidação, porque ele aparece com 8,6%, professor Alcides 3,2% e Marlúcio 2,8%. Né? Digamos que a grande notícia da pesquisa para o Gustavo é essa, porque mesmo ele sendo vereador, presidente da Câmara, ele tem um grau de conhecimento. Assim, a gente esperava, o Marlúcio é deputado, já vários mandatos, o professor Alcides é um empresário conhecido na cidade, é muito ligado, e o Gustavo tem mais do que o dobro dos outros dois nessa pesquisa espontânea. Então, esse é um dado muito bom para ele. Apesar de que está tudo indefinido ainda, porque 75% na espontânea ainda não decidiram. Exatamente. Ou seja, na estimulada, todo mundo empatado, e na espontânea, 75% não decidiram. Não decidiram. E a campanha está só começando, né? A gente tem pelo menos mais 40 dias aí de campanha, e a Aparecida vai ter televisão também, que pode
mudou a regra da televisão, mas isso também, a televisão ajuda e pode atrapalhar, é claro. Então, e tudo isso, esse é um cenário inicial ainda, tem muita coisa para mudar nesse cenário, mas foi uma pesquisa que mostrou, pelo menos mostrou assim, como a eleição lá vai ser equilibrada. Tá certo. E as novidades sobre as eleições da Aparecida a gente traz para vocês aqui no Pauta Goiás.